É assim mesmo. Vem o vento mais forte e muita gente desiste do investimento. Mas o Banco do Brasil está entregando uma receita forte, ainda que no ano de 2026 ele ainda dependa do pior pedaço do agronegócio para recuperar seus resultados. Ainda assim, vamos entender fatores chaves aqui. E tem acusação de ex-funcionários sobre a Axia Energia balançando o mercado, com falha grave de governança e transparência por parte da companhia. E não poderia ter notícia melhor para os acionistas da Copasa, afinal de contas, podemos dizer que a noiva está se arrumando para o casamento, trazendo seu negócio saudável e crescimento acima do PIB, ou seja, pronta para privatização. E alerta para os investidores da Vale, afinal de contas, se essa fusão acontecer entre a Rio Tinto e a Glencore, o jogo pode mudar drasticamente para a companhia. E a Cogna, que foi a estrela do ano de 2025, será que vai ser do ano de 2026 também? Afinal, ela já está acumulando uma alta de mais de 16% na semana. E vamos ver também que os juros futuros estão subindo com o IPCA pressionado e a menor chance de corte da Selic. Quem ganha e quem perde com isso aqui? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos começar com essa matéria de alto impacto a respeito do Banco do Brasil. Parece que é a mesma celeuma, ou seja, os mesmos problemas do ano de 2025, mas não é não. No final do ano passado, eu falei muitas vezes aqui no Ativo Virtual que no segundo trimestre do ano de 2026 poderíamos começar a ver resultados bons do Banco do Brasil. Afinal, eu gosto de trazer aqui no canal o realismo sóbrio a respeito do banco. E ele pode até ter deixado de ser a vaca leiteira dos dividendos fáceis que foram de 2023 e 2024 e acabou entrando no modo de sobrevivência no ano de 2025. Mas para 2026, a palavra é paciência. De fato, o banco está barato, com uma entrega de receita forte e real, mas o gatilho, ou seja, para gerar os lucros que nós acionistas queremos que o banco continue gerando e para pagar bons dividendos, ele precisa resolver esse pior pedaço aqui do agro. Afinal, o Banco do Brasil era o queridinho da bolsa pouco tempo atrás. ROI nas alturas, chegando lá nos 20% e dividendos gordos. Mas em 2025 o jogo virou. O banco teve que acionar o modo de defesa, lucro pressionado, ROI caindo vertiginosamente, chegou a 8%, uma lástima, e dividendos magros, com cancelamento inclusive de pagamentos. E aí a pergunta de R$ 1 milhão é, o banco perdeu a mão ou isso é apenas uma fase ruim do seu ciclo? Afinal de contas, o mercado costuma valorizar o investidor resiliente, ou seja, aquele que está persistente, acreditando nos fundamentos e, é claro, estudando a respeito das empresas. Mas eu vou falar primeiro aqui sobre o vilão, ou seja, o pior pedaço do agronegócio que está sendo mencionado nessa matéria. O que derrubou o Banco do Brasil não foi a falta de clientes, foi a inadimplência do rural, ou seja, uma tempestade, juros nas alturas, e aqui estou falando sim da Selic 15% persistente por muito tempo, e os preços das commodities em queda. E isso resulta em um produtor rural sem caixa para pagar a dívida. E também precisamos falar dessa nova regra contábil e provisões aceleradas. O banco teve que fazer provisões recordes, que é guardar o dinheiro para cobrir os calotes. Isso é que se chama aqui as provisões para devedores duvidosos, que sim, são aqueles que estão inadimplentes com o Banco do Brasil e provavelmente não vão pagar. Esses são calculados pelos devedores mais antigos do que 90 dias da dívida vencida. E isso comeu os lucros do banco, mesmo com o banco faturando muito bem. E aí é que entra a questão da receita forte. O banco sim tem uma receita muito forte, mas ela não se transforma em lucro porque no meio desse processo tem as provisões que acabam secando a receita do banco. E é este o ponto que a matéria está destacando aqui. O problema não foi a receita. Apesar de um ambiente adverso, o motor do banco não quebrou. A margem financeira e receitas de serviços seguiram resilientes. O que mudou foi onde o lucro ficou preso, nas provisões. E se você está achando esse conteúdo um pouco complexo, saiba que se você insistir em estudar a respeito dos assuntos, aqui vai ficar muito natural. É uma conclusão quase óbvia. Basta conhecer os termos e como conectá-los aos resultados das empresas. Não apenas aqui ao Banco do Brasil. Esses jargões aqui são relacionados realmente a qualquer banco. E eu me esforço aqui no Ativo Virtual para explicar esses jargões no meio da minha fala. Mas vamos ver então aqui o lado cheio do copo, que é a parte dos fundamentos. E aqui está o ponto em que o mercado pode estar ignorando, ou seja, o motor do banco realmente não quebrou. Observem só, receita forte, a margem financeira continua robusta, entre 25 e 26 bilhões de reais no resultado trimestral. Além das receitas de serviços, de uma maneira bem estável mesmo com a crise, ou seja, de 8 a 9 bilhões de reais por trimestre. E mesmo com essa dificuldade, muito normal seria o banco diminuir sua frequência de empréstimos, ou seja, até mesmo reduzir sua carteira de crédito. Mas isso é uma balança que todos os bancos precisam fazer. Melhorar as novas safras, ou seja, ter mais facilidade
lucratividade de receber dos seus clientes que tomaram empréstimos, mas sem diminuir a taxa de empréstimos. Caso contrário, cai a carteira de crédito e o banco fica com menos lucro no final das contas. Aí é um perde-perde. Com essas alterações, ou seja, afetando aqui o lucro líquido anual projetado entre 18 e 21 bilhões, eu diria até que está estimado de uma maneira até otimista para o ano de 2025, lembrando que esse aqui é o terceiro trimestre, porque o banco ainda não divulgou o quarto trimestre, aliás, nenhuma empresa ainda. Vai ficar entre início de fevereiro até meados de março, para que todas as empresas da B3 apresentem seus resultados, ou quase todas. E aí, o payout realmente diminuiu, afinal, a lucratividade do banco baixou. Então, o banco precisa preservar a sua saúde financeira para continuar operando de uma maneira lucrativa. Então, por isso que ele baixou de 40% a 45% para 30% apenas. E aí, o dividend yield esperado vai ficar entre 4% e 5%. É claro, as cotações já começaram a sofrer por isso, e naturalmente, este estimado aqui pode mudar dependendo das cotações. Afinal, como eu sempre explico aqui no Ativo Virtual, o dividend yield nada mais é do que a soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E se as cotações caem, claro, o resultado do pagamento de dividendos vai aumentar, e o contrário também é verdadeiro, a menos que o banco diminua ainda mais a sua distribuição de dividendos, ou ele aumente essa distribuição de dividendos. Então, o cenário para o primeiro semestre do ano de 2026, de acordo com a matéria, ainda é difícil, terminando a limpeza de crédito. Basicamente aquilo que eu falei no ano passado a respeito do Banco do Brasil, que somente iríamos começar a ver o resultado dessa faxina que o Banco do Brasil está fazendo a partir do segundo trimestre, que basicamente é o primeiro semestre do ano de 2026. Agora, a partir do segundo semestre, essa matéria também está enxergando aqui uma melhora gradual se o agronegócio estabilizar. A expectativa é que sim, porque a maior parte dos contratos estão sendo revisados e ajustados com a ajuda do governo, que emprestou 12 bilhões de reais para o setor. Então, onde o Banco do Brasil ainda assusta o mercado? Inadimplência rural, custo de crédito, ROI baixo, como vimos, entre 8% e 10%, sendo que antes ele trazia 20%. Além também, é claro, de ruído político recorrente, que aumenta a volatilidade das ações. E onde o mercado pode estar exagerando? Claro, o banco não deixou de gerar caixa operacional, ele tem boa receita, a margem financeira continua robusta, a base de clientes segue crescendo, o balanço permanece, digamos assim, sólido, e o choque de provisões é concentrado e não é infinito, ou seja, é realmente ali no agronegócio. Atualmente, as ações BB, a S3, essa cotação dos R$ 21,86, desvalorizam 6,35% nos últimos 12 meses, que pode ser uma oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, mostra que o Banco do Brasil continua com um múltiplo bem interessante, apesar de ter subido forte por conta da queda da lucratividade recentemente no ano de 2025. Ainda assim, o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. De uma maneira ou de outra, o banco só não está descontado, por assim dizer, porque é um banco do governo. Como acabamos de ver, a influência política pode fazer com que gerem ruídos e o prêmio de risco fique mais caro. Já no PVP, mostra que o banco está inquestionavelmente 32% abaixo do valor patrimonial. Isso equivale a dizer que a cada R$ 1 de valor patrimonial do Banco do Brasil, você consegue ir lá confortavelmente no home broker da sua corretora favorita e comprar por apenas 68 centavos. O dividend yield atual caiu 5,36%, mas existe essa expectativa de voltar a aumentar a partir do segundo semestre do ano de 2026. Mas deixa aí nos comentários abaixo o que você acha. Afinal, o banco veio de um dividend yield médio dos últimos 5 anos de excelentes 10% praticamente. Agora, muita gente ainda dá bobeira e não aproveita fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Isso faria uma diferença enorme nessa queda de pagamento de dividendos e até mesmo na amortização da queda das cotações. Ao longo do tempo, a possível perda da queda das cotações zera e até começa a dar lucro. Basta, é claro, que você sempre reinvista os dividendos se você estiver na fase de acumulação de patrimônio. Quer ver um exemplo? Geralmente eu trago dividendos sintéticos, mas esse aqui é um exemplo de compra com prêmio. Observe o prêmio que você recebe tentando comprar as ações do Banco do Brasil pelo preço que você deseja. Claro, vai oscilar de acordo com aquilo que você deseja pagar, mas observem só, aqui no grupo VIP, no grupo VIP de opções, recentemente recebemos entre 36 e 45 centavos por ação para comprar as ações do Banco do Brasil aos R$ 21,69 e bateu lá
não bateu. Então, não conseguimos comprar por R$ 21,69. Pelo menos eu não consegui. Eu recebi aqui 42 centavos. Mas em contrapartida, é isso que eu falei. Eu recebi 42 centavos sem ter comprado as ações do Banco do Brasil. Eu poderia ter comprado as ações do Banco do Brasil pelos R$ 21,69 se as cotações tivessem ficado nesta região um pouco mais baixo. Pelo menos em relação ao meu contrato aqui que foi feito para fazer esta compra. Quando ele venceu, não estava nessa cotação. Quando eu me dei por satisfeito, achando que não ia bater nessa cotação, eu simplesmente encerrei o contrato e fiquei com dinheiro. E isso é possível fazer todos os meses. Então imagine, se você faz aportes mensais, você consegue receber isso mensalmente, além dos dividendos sintéticos e dos dividendos normais. Imagine a bola de neve dos juros compostos que isso pode fazer a seu favor. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos falar da Axia Energia, afinal de contas, será que voltou o fantasma da privatização? Bem, a questão é que a antiga Eletrobras, que virou Axia Energia e tem o código de Bolsa de Valores, Axia 3, está recebendo um pedido de investigação por parte dos funcionários que foram direto na CVM pedindo para investigar a Axia Energia. E o que está em jogo aqui não é apenas uma causa trabalhista, mas uma acusação grave de falha de governança e transparência também por parte da empresa. E isso, para o mercado, a pergunta acaba sendo a seguinte: será que a empresa minimizou um risco bilionário simplesmente para não assustar os investidores? Um fato é que na última sexta-feira, dia 9 de janeiro, foi um dia tenso para a Axia Energia. 28 sindicatos protocolaram um pedido de investigação na CVM, que é como se fosse a polícia da Bolsa de Valores. E isto tudo contra a Axia Energia. Com a acusação, a Axia teria duas caras, uma tranquila para os acionistas e outra desesperada para a justiça. O motivo seria uma briga de bloqueio de 750 milhões de reais do caixa da companhia. De uma maneira muito resumida, existe aqui uma guerra de narrativas, ou seja, uma contradição apontada pelos advogados dos sindicatos. Quando a justiça bloqueou o dinheiro no dia 2 de janeiro de 2026, a empresa disse que não era fato relevante, ou seja, disse para o investidor que aquilo não afetava materialmente o negócio e não precisava de alarde. Mas aí entra o ponto do que a Axia Energia disse para o juiz, ou seja, a Justiça do Trabalho. Para tentar desbloquear o dinheiro, a defesa da empresa argumentou que a decisão gerava dano grave à companhia e representava uma ingerência indevida de valor elevado. Essa ingerência realmente tem um valor de 750 milhões de reais aqui, na visão dos advogados dos sindicatos. Eles trouxeram aqui um texto realmente muito forte, falando sobre possível multa de 800 milhões e muito mais. Mas eu vou resumir novamente isso aqui. O bloqueio de 750 milhões de reais é apenas uma liminar, ou seja, uma decisão provisória. O buraco real é mais fundo, ou seja, os sindicatos cobram uma fatia de 30 bilhões de reais em reservas de lucro acumulados de 2016 a 2024, que nessa época era uma estatal, e eles querem esse dinheiro para que seja distribuído como PLR para ex-funcionários. Vejam só, estamos falando de 30 bilhões de reais da reserva de lucro da companhia, mas temos que ouvir o outro lado também, afinal tem a defesa da Axia Energia. O argumento deles é que nem toda decisão judicial que causa dano financeiro e que os advogados tentaram reverter, é claro, é capaz de alterar a percepção de valor da ação no mercado. Eles afirmam que os sindicatos estão tentando induzir as autoridades ao erro. Mas e aí? Será que isso é ruído ou um risco de verdade? A questão é que para o acionista da Axia Energia, isso acende um alerta de risco jurídico altíssimo. No curto prazo, o bloqueio de 750 milhões de reais atrapalha a gestão da empresa, mas a empresa tem liquidez suficiente para aguentar isso aí. O problema é o longo prazo. Se a CVM abrir realmente um inquérito, a credibilidade da gestão fica arranhada. E se a tese dos 30 bilhões de reais ganharem força na justiça, bem, aí o impacto no valor da ação seria devastador. Por enquanto, o mercado trata como risco remoto, mas a batalha de narrativas apenas começou. Enquanto isso, as ações da Axia Energia continuam decolando na Bolsa de Valores, acumulando aqui 107% nos últimos 12 meses de valorização, alcançando R$ 51,35. O PL é negativo, ou seja, o valor de mercado não tem como ser negativo. Então é claro que o negativo aqui são os lucros, que nesse caso é prejuízo. E é por isso que está menos 25,26 nesse múltiplo. O PVP mostra que a companhia está 39% acima do valor patrimonial, com um pagamento de dividendos estupendo de R$ 8,83
2,87%. Por que eu falo com tanto superlativo aqui? Porque as cotações mais do que dobraram e, como eu expliquei, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, para quem comprou há 12 meses atrás, isso aqui é simplesmente um foguete, onde o investidor pode decidir realizar para receber todo esse dinheiro no bolso ou ficar recebendo dividendos enormes aqui. Pelo menos enquanto a empresa tiver caixa e gerando caixa também. Agora vamos falar da Copasa. Afinal, será que realmente a noiva está se arrumando para o casamento? Bem, a empresa entregou o que todo comprador quer ver: crescimento orgânico de volume. E não basta apenas uma promessa de privatização. A empresa realmente precisa mostrar que o negócio básico, ou seja, água e esgoto, está saudável e crescendo acima do PIB. Afinal, a tese da Copasa em 2026 gira em torno de uma palavra única: privatização. Mas enquanto o leilão não sai, a estatal mineira precisa mostrar serviço. E os dados operacionais do quarto trimestre divulgados no dia 8 de janeiro trouxe a Reuters explicando a prévia operacional, onde o número geral foi o volume total medido, ou seja, água mais esgoto, que cresceu 3,5% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2024, onde a água atingiu uma alta de 3,3% e o esgoto 3,9%. Também tiveram os novos clientes, ou seja, a base de clientes também expandiu. As ligações de água subiram 1,7% e as de esgoto 2,4%. E por que isso importa para a privatização? Bem, se você está se fazendo essa pergunta, a razão aqui é bem clara. Uma empresa que cresce o seu volume acaba valendo mais. E se a Copasa estivesse com volumes estagnados ou caindo, o governo de Minas Gerais teria dificuldade em pedir um prêmio alto no leilão da companhia. E com um crescimento de quase 4% em esgoto, a empresa prova que a demanda é reprimida e existe capacidade de expansão, o que atrai mais interessados, que são os players privados como a GEA e a Iguá, dentre outros no mercado, para justamente elevar aqui esse prêmio que o governo de Minas Gerais pode pedir sobre a empresa. Então, para o acionista, a notícia é duplamente positiva. Ela garante um resultado financeiro, ou seja, receita e lucro, forte para o quarto trimestre, sustentando os dividendos, e também melhora no valuation para a venda final. A Copasa segue, então, sendo uma das teses mais assimétricas, ou seja, barato com potencial de explosão da Bolsa de Valores, desde que o risco político não acabe atrapalhando o cronograma de vendas, é claro. Empresa pouquíssimo pedida aqui no ativo virtual, mas eu fiz questão de trazer assim mesmo, talvez eu fui teimoso, mas valeu a pena. CSMG3 no ano de 2025 subiu 113,47% nos últimos 12 meses. Então, na verdade, o ano de 2025 mostrou um resultado acima de 100% e os últimos 12 meses acima de 113%. Com essa cotação dos R$ 44,31, o PL ainda está barato, 12,47%, o PVP 96% acima do valor patrimonial, com um dividend yield muito bom, 5,22%. Lembrando ainda que esta empresa também tem como comprar com prêmio e fazer dividendos sintéticos. E recentemente eu trouxe um vídeo para falar sobre a Vale, mas acontece que esse vídeo foi gravado antes dessa matéria ser divulgada no mercado. E eu não falo só da matéria não, eu falo do evento propriamente. Essa notícia aqui acaba sendo um terremoto no setor de mineração global. Se essa fusão realmente sair, o tabuleiro do jogo muda completamente para a Vale, que por décadas disputou a liderança lá nas cabeças com a BHP e a Rio Tinto. E ela pode ver isso de repente muito menor diante de um novo Golias de 260 bilhões de reais. Mas calma que eu vou explicar isso melhor. A estrutura de mercado global de mineração pode mudar para sempre nas próximas semanas. A Glencore confirmou no dia 8 de janeiro que está negociando ser comprada pela Rio Tinto, a grande rival aí da Vale. E se isso realmente acontecer, nasce uma empresa colossal, maior que a BHP e muito maior que a nossa Vale. É a consolidação final do setor em busca de metais de futuro. Afinal, essa fusão criaria uma empresa com valor empresarial superior a 1,4 trilhão de reais. Sim, 260 bilhões de dólares. E a lógica aqui é a união perfeita e assustadora também. Afinal, a Rio Tinto é a maior produtora de minério de ferro do mundo e a Glencore é a dona de cobre, do níquel e principalmente a maior trader, ou seja, comercializadora de commodities do planeta. E qual seria o impacto? Bem, primeiro o poder de barganha. Se esse novo super player realmente existir no mercado, ele vai ter um poder de fogo inédito para negociar preços com a China. A Vale pode perder relevância relativa na mesa de negociação. Quem vai dar as cartas vai ser esse novo gigante. E com isso, as parcerias correm risco. A Vale e a Glencore têm parcerias em cobre no Canadá. Com a Rio Tinto assumindo o comando, claro, essas parcerias podem ser vistas ou até mesmo podem ser revistas ou simplesmente desfeitas. E por último, a Vale pode se sentir pressionada também a fazer uma grande aquisição, ou seja, comprar alguém para não ficar pequena perto dos rivais. Isso traz o risco de alocação de capital, então logo pagamento de dividendos também. E por que isso está acontecendo?
acontecendo agora? Se isso passou pela sua cabeça, saiba que é uma pergunta muito justa. Afinal, o preço do cobre bateu 13 mil dólares a tonelada, e a Rio Tinto quer os ativos da Glencore para dominar a transição energética e a inteligência artificial, que também demanda muita energia e fio de cobre. Então a conclusão do mercado aqui é óbvia, ele reagiu com a Glencore subindo 6%, que é o prêmio de aquisição, e a Rio Tinto caindo levemente. Custo da compra, claro, vai reduzir o caixa. E para Vale o sinal é amarelo, ou seja, a concorrência vai ficar mais bruta, mais rica e mais diversificada. E assim, a gestão da nossa mineradora vai precisar ser muito ágil para navegar nesse novo mar de tubarões gigantes. E é verdade que só vai sobreviver na Bolsa de Valores quem estudar. E Vale 3 continua sendo minha ação favorita aqui para fazer dividendo sintético. Nessa cotação recorde de R$ 75,58, valoriza quase 64% nos últimos 12 meses, PL continua baratos, 11,35% e o PVP 57% acima do valor patrimonial. A despeito de toda essa valorização, a empresa está pagando dividend yield de cerca de 10%. E a Cogna, que foi o grande caso de turnover, ou seja, uma virada da Bolsa de Valores recentemente. Quem não viu os vídeos do Ativo Virtual, eu vou explicar aqui. Ela subiu 240% no ano de 2025 e a empresa começou o ano de 2026 provando que não foi voo de galinha não, apesar de que 240% não é voo de galinha, é um foguete do Elon Musk. Porém, aqui temos um duelo de gigantes. O JP Morgan vê a ação dobrando, enquanto a UBS acha que o preço já está justo. Então, é o momento clássico de decidir o que você acha que deve fazer aqui a respeito da empresa. E o Ativo Virtual está trazendo uma visão geral para facilitar a sua tomada de decisão. Afinal, a Cogna realmente é a estrela do momento. A ação subiu 3,95% no fechamento da última sexta-feira, dia 9, chegando aos R$ 3,68, e acumulou uma alta de 17,6% nesta última semana. Mas então, vamos aos dois times, ou seja, o time da UBS, BB e do JP Morgan. Primeiro, o time pé no chão, ou seja, a UBS. E eles soltaram um relatório recentemente mantendo a recomendação neutra para as ações. Isso quer dizer que se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem ainda, também não compre. Ainda assim, o preço-alvo deles é de R$ 4,00. Mostra um upside pequeno. Diante de tanta valorização, é claro, para os demais seria um upside excelente, de cerca de 13%. Na tese deles, eles admitiram que os fundamentos melhoraram muito, mas eles acham que o mercado já colocou isso no preço. E assim, a ação negocia 8 vezes o PL, o que eles consideram justo para esse setor e para essa empresa aqui. Já do lado do JP Morgan, ele revisou o preço-alvo para R$ 6,50 no final do ano de 2026, recomendando compra para as ações com a tese de crescimento de receita ainda para esse ano e o ano de 2027. Mas independente do banco, os números operacionais agradam realmente o mercado. Tem forte geração de caixa, ou seja, a Cogna parou de queimar dinheiro e a conversão do EBITDA em caixa deve subir de 86% para 94%. Isso, sem dúvida nenhuma, é música para o ouvido do acionista. Além também que os contratos de escolas bilíngues estão bombando dentro do ecossistema da Cogna, especialmente ali dentro da Croton, e também chegando o fim do FIES próprio, ou seja, a empresa está recebendo dinheiro antigo dos alunos e parou de financiar um risco próprio, o que limpa o balanço. Mas nem tudo são flores, a UBS levanta a bandeira amarela para a regulação do MEC, onde o governo está de olho na qualidade EAD, ou seja, o ensino à distância, especialmente em enfermagem e licenciaturas, que são a formação de professores. E se vier uma regra nova limitando vagas nesses cursos, a Cogna sofre porque é muito exposta a eles. Atualmente, as ações COGN3, essa cotação dos R$ 3,68, valorizam 225% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o PL é de graça e o PVP também, múltiplo de 5,67, e o PVP mostrando sem dúvida nenhuma que a empresa está 41% abaixo do valor patrimonial, entregando ainda um dividend yield de 5,13%. É ou não é a empresa com os melhores indicadores até o momento? Sem dúvida nenhuma. Realmente, quem entende um pouco de mercado e olha para esses indicadores aqui, sabe perfeitamente essa mina de ouro que é. Agora, resta saber o futuro, as perspectivas futuras. E com isso, só dá estudando a respeito das empresas. E aí, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado a respeito da Cogna, é só deixar nos comentários abaixo, porque as mais pedidas eu trago o Fique Preparado, que é um quadro do Ativo Virtual que eu faço a análise detalhada, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais, ou seja, como se fosse um mini curso a respeito da empresa. Mas pessoal, tem que ser muito pedida, porque senão não dá para trazer, porque dá muito trabalho fazer esse vídeo. E agora vamos falar dos juros futuros e do IPCA também. Afinal, o IPCA bateu a meta do ano de 2025, mas os juros subiram. E isso tudo pode ser por conta do fantasma dos serviços, que acabou adiando o corte da Selic. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, fechou o ano de 2025 em 4,26%. E
Isso significa que a gente ficou dentro da meta, onde o teto era 4,5%. Então, é um alívio, mas o mercado não comemorou não. Pelo contrário, as taxas futuras, que são os DIs, subiram. E qual seria o motivo? Bom, de acordo aqui com o relatório do próprio governo, ou seja, o relatório Focus, ao abrir o capô da inflação, o motor está esquentando onde não deveria. O vilão é o chamado serviços. A aceleração, ou seja, a inflação de serviços subiu 0,60% em novembro para 0,70% em dezembro. Claro que isso tinha que acontecer, afinal de contas, é um período de grande consumo aqui no Brasil. Mas também tem que falar da mão de obra. Os serviços intensivos em mão de obra, que dependem de salários, subiram 0,77%. O mercado de trabalho está forte, as pessoas estão gastando e os preços de serviços não param de subir. Esse tipo de inflação é perigosíssima, difícil de cair e o Banco Central sabe disso e ele morre de medo dela. Para se ter uma ideia, o DI de janeiro de 2028 subiu para 13,06% e lá fora, ou seja, o payroll nos Estados Unidos, criaram menos vagas que o esperado, 50 mil versus 60 mil, o que ajudou a segurar um pouco as taxas longas, mas não foi o suficiente para anular o medo de inflação interna aqui no país. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.